Voltamos ao segundo bloco da entrevista com o presidente do Sindicato de Importação e Exportação do Estado do Espírito Santo, Sindiex, Marcílio Machado. Marcílio, no final do bloco anterior, eu deixei uma pergunta que é muito intrigante a todos nós, a questão econômica da China. Qual o impacto que isso pode trazer para a economia mundial e para o Brasil? Essa é uma pergunta bastante importante, porque a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Na verdade, nós estamos envolvidos em comércio exterior, gostamos do assunto, praticamos o comércio exterior. A grande preocupação é que a China, embora o maior parceiro comercial do Brasil, basicamente compra commodities. O que nós exportamos para a China são produtos como matérias-primas, que são importantes para a economia brasileira. E o que acontece ao mesmo tempo, no último ano e esse ano que nós temos acompanhado, é a queda nos preços das principais commodities no mundo inteiro. Até porque a China, que vinha crescendo, dando um crescimento de 2 dígitos, passou a crescer 7%, alguma coisa. Aliás, 7% é um excelente crescimento. Sim. Alguns analistas dizem que essa crise que está acontecendo na China agora, no mercado de ações, não deverá afetar a economia mundial. Está causando um certo pânico, principalmente, nos investidores chineses, porque basicamente na China tinha uma ideia, uma orientação que, olha, a bolsa chinesa estava crescendo a 130% ao ano. Então, o que acontece? Que esse crescimento para os pequenos, os investidores chineses que não tinham outra alternativa, investiam no mercado de ações, para eles o crescimento da Bolsa de Valores da China estava garantido pelo governo. Como se a gente pudesse imaginar, será que em alguma Bolsa de Valores do mundo o governo pode garantir que o investidor vai ter um crescimento, porque haverá sempre intervenção no mercado, de modo que o investidor no mercado de ações nunca vai perder dinheiro? Então, quer dizer, houve uma mudança nesse sentido, na verdade, que a gente está vendo uma correção. Houve Sim. uma valorização exagerada nas ações, mas isso eu acredito que deva afetar, de uma certa forma, o ambiente de negócio na China, e até se a gente levar em consideração que realmente está havendo uma desaceleração da economia chinesa. Mas a maioria dos analistas acha, até em função da China hoje é a segunda maior economia do mundo, que o impacto não deverá ser tão grande assim. Então, mas se a gente faz uma análise do contexto mundial, a crise da Grécia, que nas últimas 24 horas está chegando a um acordo com a União Europeia, a China vê essa crise ao mesmo tempo, então o mercado mundial ficou receoso de uma certa forma, mas com as boas notícias que estão vindo da Europa e da Grécia, a coisa já teve uma tendência de melhora. Com relação ao Brasil, gostaria de dizer que eu acho que nós precisamos, mais uma vez, temos o desafio de não exportar apenas commodities, nós temos que exportar produtos com maior valor agregado. Daí a importância da viagem da nossa presidente junto aos Estados Unidos, porque quem compra, de fato, já foi o maior parceiro comercial do Brasil, que compra produtos manufaturados, são os Estados Unidos. Então, quer dizer, parece que está havendo uma mudança com relação à estratégia de comércio exterior brasileira, dando mais ênfase a resultados, pragmatismo, de modo que a gente possa, em termos de logística, proximidade, cultura, vender produtos de maior valor agregado para o país que tem o maior produto interno bruto do mundo, que são os Estados Unidos. Então, essa virada de estratégia do governo brasileiro, que foi junto com os seus empresários, nessa missão aos Estados Unidos, mostra que nós estamos dispostos a repensar, revisar e ser mais objetivo e pragmático em relação ao comércio exterior, que é uma notícia positiva e é isso que a gente estava precisando nesse momento. Eu acho que nós temos um dever de casa muito grande agora, né? Eu acho que a presidente Dilma volta com esse dever de casa depois do encontro com o Obama, que está abrindo a política com Cuba, né? E demonstrando para os setores que estavam se organizando, principalmente a América Andina, né? Se organizando em torno de uma política de esquerda que demonstrava outras aspirações e que tem demonstrado
debilidades econômicas muito grandes, como a Venezuela, a Bolívia e outros países. Eu acho que vem um recado para cá, né? Com certeza. E a própria, voltando à Grécia de novo, o governo populista, nesses últimos 5, 6 meses, foi um governo de esquerda também. Eu acho que hoje o que a gente está precisando é mais pragmatismo. Para a gente conseguir crescer, avançar no comércio internacional, tem que ser através de acordos birregionais. Os Estados Unidos, agora, o presidente dos Estados Unidos conseguiu autorização para poder avançar com o acordo de livre comércio, o Trans-Pacific Partnership, né, com a Ásia, né, até para poder concorrer com o aumento da influência chinesa no mundo, e também está dialogando com a Europa também para fazer um acordo birregional. Então, uma das perguntas que eu fiz para os gregos com relação a sair da União Europeia, eu falei, se vocês saírem da União Europeia, como é que vocês já com pouca competitividade, a produtividade até dos produtos agrícolas da Grécia não consegue competir com os europeus, como é que vocês vão vender para o mercado europeu? Se sai azeite, né? Como é que vocês vão vender se vai ter que se sair da União Europeia e ter que seus produtos estar sujeitos à tributação? Então, o Brasil precisa avançar nessa área de acordo birregionais. Eu acho que o governo brasileiro já percebeu isso, porque os Estados Unidos estão avançando com a Ásia e com a União Europeia também, porque a questão que fica, se o Brasil ficasse eternamente esperando por multilateralismo, através da Organização Mundial de Comércio, daqui a pouco ficaria cada vez mais difícil nós vendermos nossos produtos. Então, está havendo uma reviravolta nessa estratégia comercial brasileira, essa aproximação com os Estados Unidos, que é o país, volto a dizer, com a maior economia do mundo, e aí, como você falou, nós temos um dever de casa, aí nós temos que procurar avançar, participar de feiras, negociações internacionais. Um exemplo aqui é o Estado do Espírito Santo. O setor de rochas ornamentais, o mercado americano é o maior comprador. E hoje a gente vende não só os blocos para a Ásia, principalmente para a China, mas as placas estão sendo vendidas para o mercado americano, que é um grande comprador, e é um dos setores com maior sucesso aqui no Brasil e importantes para a economia capixaba, o setor de rochas ornamentais. E o principal mercado são os Estados Unidos. Uma questão importante que o senhor coloca é a questão do pragmatismo, que está se tomando agora, até por uma questão empurrado por uma necessidade de exportar, né, uma crise que está aí, né? Claro. Mas se a gente for analisar um pouquinho, logo no início dos primeiros anos do governo Lula, a política internacional mudou um pouco de rumo, abrindo novos mercados, saindo daqueles tradicionais mercados como Estados Unidos e Europa, abrindo um pouco mais para a África, para o Oriente Médio, né, se aproximando com o Irã e a China, né? Isso agora tem uma outra demonstração de que a gente também tem interesse nos mercados tradicionais, né? Quer dizer, o governo brasileiro, da mesma linha do anterior, está demonstrando hoje a necessidade de ampliar essas fronteiras com os tradicionais compradores dele, né? Claro. Ainda bem que está fazendo isso, porque as principais commodities, os preços caíram. A gente sabia que existe uma volatilidade muito grande do preço de commodities. Sempre foi assim. Então, quer dizer, nós precisamos de vender produtos para quem compra produtos manufaturados ou semi-manufaturados. Porque os chineses são importantes parceiros comerciais. Nós importamos, exportamos, tem uma corrente de comércio muito grande com a China. Mas a China também é nosso concorrente aqui dentro do Brasil, na Argentina e na América Latina. Então, precisamos entender essa lógica do comércio internacional, não concentrar em um só mercado, abrir para outros mercados do mundo e principalmente aqueles que têm um grande poder de compra para os nossos produtos. Então, a crise acabou, como você colocou, fazendo com que a gente tenha que tomar essas iniciativas, porque senão nós já no passado fechamos com déficit na balança comercial e esse ano poderíamos correr o risco de terminar o ano também com outro déficit na balança comercial. Eu nem me preocupo tanto com déficit na balança comercial. Se as importações e exportações estiverem crescendo, isso é muito bom. Mas, na verdade, que nesse primeiro semestre de 2015, se nós compararmos com o primeiro semestre de 2014, tantas exportações como as importações brasileiras caíram. Então, nós estamos perdendo market share nas exportações brasileiras, estamos perdendo participação no mercado e estamos importando menos. Isso não é muito, nós temos que dobrar a nossa corrente de comércio, importação e exportação, porque o Brasil é muito fechado, exporta muito pouco e importa muito pouco. Então, crise talvez seja uma oportunidade para a gente enxergar outras alternativas e explorar outras alternativas comerciais. Certo. Agora, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos para o último bloco
duas perguntas importantes. Nós temos que fazer o dever de casa para reduzir os custos dos produtos brasileiros, para torná-los mais competitivos. E a infraestrutura de portos, de estradas de ferro, né? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.